Fala, meus brasileiros, hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Cadu, meu amigão há mais de 10 anos. Nós nos conhecemos lá nos Estados Unidos, quando eu morava em New Jersey, e ele é nativo de São Paulo. Foi para os Estados Unidos, mudou para os Estados Unidos a trabalho para a Johnson & Johnson, uma das maiores multinacionais do mundo, e hoje ele é um vice-presidente de compras na L'Oréal. Além disso, ele foi o meu primeiro mentor. Um cara que me ensinou muito sobre a mentalidade de negócios e ajudou a expandir a minha mente. Então, não vou ficar delongando mais aqui a introdução. Vamos entrar no bate-papo. Cadu, welcome to the Gringo do Sul podcast. Thank you, my friend. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gringo. Thank you, my friend. Muito obrigado. How do you feel? How do you feel? Energized. Feel energized? Com energia. Top, é né? Aí. Inglês ou português? Como que nós vamos fazer aqui pra galera? A gente tem que ir em português, né, pra todo mundo entender. É o verde e amarelo, né? Esse é um podcast para o povo brasileiro e o objetivo é inspirar, Cadu. Então, assim, estamos aqui, episódio 33. Já sentaram grandes homens nessa cadeira, mas você, de verdade, sim, você foi um cara que me inspirou muito. Lembra dos começos? Career Fair? Com certeza. Career Fair. A gente se conheceu lá na minha universidade, né? Num momento lá de... Um evento de business, né? De networking. Recrutamento. Eu olhei o teu nominho lá, Souza. Falei, esse cara é brasileiro. E fui falar com você e você era brasileiro. Galera, os brasileiros têm que se ajudar, entendeu? Então, assim, foi isso que você... Né? A gente se conectou por causa da nossa nacionalidade, mas você foi vendo meu currículo, a gente foi mantendo contato e dali nós criamos uma amizade, né? Uma amizade profissional e também uma amizade pessoal onde a gente... Na verdade, você me ajudou muito, né? Numa época de grande necessidade. E eu lembro que você compartilhou comigo o seu currículo, formatei meu currículo daquela forma ali. Você me ensinou sobre as planilhas, como organizar minhas finanças. Através disso eu consegui me estabilizar, né? E mudar a minha vida. Então, né? Publicamente, obrigado por toda a sua ajuda, sua mentoria. E 10 anos depois, estamos aqui, você finalmente conseguiu vir me visitar aqui no Brasil, né? Demorou, mas eu cheguei. Demorou depois de tantas viagens que você faz, né, Cadu? Quantos países por ano? Quantos lugares você visita por ano? Cara, por ano eu não sei se eu vou saber te dizer, mas eu já estive em mais de 75 países no mundo. Grande parte a trabalho, então eu sou muito grato aos trabalhos que eu tive na minha vida, porque eles me ajudaram a conhecer um pouco do mundo. Tipo, lógico, com isso eu também peguei o gosto por viajar e fiz muitas viagens a passeio, mas o trabalho me ajudou a conhecer muito do mundo, muito da cultura dos países que estão aí afora. Maravilha. Eu tento sempre inspirar o povo brasileiro através de histórias de sucesso, pessoas que conseguiram conquistar. E você foi um caso extraordinário, onde a Johnson viu... a Johnson estava em procura de talento, né? Talento aqui no Brasil, né? Para contratar. Né? Então, como que você conseguiu se destacar aqui no Brasil para uma empresa como essa olhar para você e falar, cara, nós vamos te contratar, nós vamos te levar lá para... Você morou na Tailândia, né? Trabalhando pela Johnson nos Estados Unidos e permaneceu 10 anos lá, crescendo até um nível de um gerente, né? Mas como que isso se iniciou? Como que você se destacou aqui no Brasil? Eu entrei com um programa de estágios na Johnson, eu acabei virando trainee. E desse grupo de trainees, eles escolheram uma pessoa que iria participar desse programa de desenvolvimento internacional. E, assim, eu não te digo que eu tenho a receita do bolo, porque eu acho que não existe uma receita do bolo, mas para mim é um conjunto de muita coisa. Eu acho que no começo de carreira, você não é uma pessoa especialista, você não tem esse conhecimento técnico que vai te fazer se destacar no ambiente corporativo, você não vai ser uma pessoa que vai entregar grandes resultados no seu primeiro ano de carreira. Então, eu acho que para mim conta muito a questão interpessoal. Tá. Como você se relaciona com as pessoas, que isso para mim até hoje é fundamental. Mas no começo da carreira, é realmente ser aquela pessoa que está ali
tá disposto a dar o que a gente chama em inglês o extra mile, é você ir tipo um pouquinho mais à frente. Milha extra. Exatamente. E se você, talvez seja o ano que você vai ter que trabalhar, se o seu horário termina às 5, talvez ficar um pouquinho até às 6, até um pouquinho até às 6:30. Não para fazer graça, não para ficar lá bajulando, mas realmente tentando fazer alguma coisa diferente. Sim. Oferecendo ajuda, buscando fazer coisas diferentes. Na época que eu fui estagiário, a gente tinha programas assim, de ação comunitária. E eles sempre perguntavam quem quer ser o líder. E é lógico que todo mundo queria ser o líder, porque todo mundo queria aparecer. Então você fala, tipo, na hora de falar quem quer ser o líder, todo mundo levantava a mão. Aí falava, quem quer cuidar da parte de comunicação? Aí ninguém se voluntariava, porque não é uma coisa que vai chamar atenção. E eu acabei pegando uma das co-lideranças dessa ação comunitária, e com isso eu fui, tipo, mostrando, às vezes eu ia até mais à frente que o líder no que tinha que ser feito. Uhum. E aí você mostra com o seu trabalho. Mas para mim, eu acho que o começo é assim. É você realmente mostrar que você quer aprender, mostrar que você está ali para ajudar, independente de quem seja, e sempre tentar, como a gente falou, esse extra mile. Eu acho que isso para mim foi fundamental para que eu pudesse aparecer e, na hora H, ser a pessoa escolhida. Mas esse momento que você estava se destacando, e de uma certa forma é uma concorrência, né? Foi aqui no Brasil. Sim. Quando você já trabalhava para Johnson aqui no Brasil, Sim. é isso? Sim. Ok. Então, fazendo um rewind um pouco, você se formou de qual universidade mesmo? Me formei em Engenharia Mecânica na época, Escola Federal de Engenharia, em Itajubá, hoje Universidade Federal de Itajubá. Tá. Aí, dali você foi direto para Johnson? Você dali, foi recrutado? sim. Da maneira como funcionava na época, e eu acredito que ainda hoje é assim, a gente fazia o 5º ano da faculdade, a gente fazia metade aulas, metade estágio. Tá. Então, eu passei nesse estágio da Johnson, fiquei na Johnson esse ano, indo 2 vezes por semana para o escritório. E aí, quando eu me formei, eu comecei como trainee, e os primeiros 3, 4 meses de trainee, esse processo de vagas internacionais começou. Ah, ok. Quanto tempo ali como aqui no Brasil, na Johnson? No Brasil, eu fiquei 1 ano e meio, eu diria. 1 ano e meio. Uhum. Aquela ajuda comunitária, onde você fala, eu tenho que começar a me destacar, foi no início? Foi durante o trainee? Durante o programa de estágio. Durante o programa de estágio. Então, antes de tudo ali... Sim, no programa de estágio você já ganha aquela visibilidade. Okay. Como trainee, você já entra, para você passar de estagiário para trainee, já é um processo. Então já tem um filtro, tem uma peneira. Tá. E aí, como trainee, eles começam a fazer esses programas especiais. E na época, assim, você, lógico, já vem com todo o feedback de performance que você tinha como estagiário, e aí junta com o que está acontecendo ali como trainee, e eles tomam as decisões que têm que ser tomadas. Tá. Então você já foi se destacando, você foi se esforçando. Qual que era o seu drive? Você fala, eu preciso me destacar. O que te motivava para trabalhar mais do que a média? Gostar do que eu fazia. Você gostava mesmo? Realmente? Sim. Eu acho que para mim, até hoje, para mim, isso é muito fundamental, e todas as pessoas para quem eu ajudo com mentoria, ou para quem vem me perguntar conselho de carreira, é importante. Eu acho que assim, é lógico que você tem que também ter um pouquinho de noção, um pouquinho de contexto, porque você fala, eu gosto de plantar flor. Mas se plantar flor não vai dar dinheiro e um objetivo seu é também ganhar dinheiro, tem que ter um equilíbrio. Que no começo da carreira é essencial. É o objetivo de todo mundo. Porque parece que existe um romanticismo, essa é a palavra, né? No começo, de ter que gostar do que você gosta desde o começo, né? Mas assim, se você não gostasse daquilo, você faria da mesma forma, né? Com certeza. Porque eu imagino que existem partes do seu trabalho talvez que você não goste, né? Com certeza. E até hoje, assim, tipo, nunca todos os dias são lindos e maravilhosos. Eu acho que assim, eu tive sorte, apesar de ter feito engenharia mecânica, eu nunca trabalhei na área técnica. E eu não me vejo hoje trabalhando numa área técnica. Talvez se eu tivesse... Na parte científica, no processo projetista, científico. De uma coisa bem eu uso umas palavras em inglês às vezes, mas assim, hardcore engineering, que seria uma coisa bem okay. Raiz de engenharia. Tipo, usando software de engineering para... Fazendo desenhos mecânicos, ou trabalhando numa fábrica. Sempre foi processos. Sim. Sempre trabalhando com processos. Sim. Mas sempre em compras, não. Você fez uma rotação. Eu comecei na área de engenharia e acabei rotacionando para compras. Mas como eu disse, assim, para mim, assim, quando eu falo gostar do que você faz, quando você começa a sua carreira, você ainda não tem muita noção do que você vai fazer. Um estagiário, ele não vai ter uma responsabilidade muito grande na mão dele. Então, quando eu digo gostar do que eu fazia, gostar das conexões, gostar de interagir com pessoas, gostar desse ambiente corporativo, eu gostei. Foi a minha primeira exposição ao mundo corporativo.
Concordo com você. Talvez se eu tivesse sido exposto a uma automobilística ou a um banco ou a uma consultoria, provavelmente eu ia me adaptar e gostar do mesmo jeito. Porque como você mesmo disse, no começo da sua carreira é muito difícil você falar, tipo, eu amo isso e é isso que eu quero fazer. Uhum. Então, acho que eu fui me adaptando e gostando muito do que eu fazia e usando... É difícil, assim, como eu te disse, não tem uma receita. Para mim é muito... É o que você é. Você traz para o jogo o que você tem para dar. Você estava me contando algumas histórias, né, de como é hoje em dia, né, de como as gerações têm mudado, né? E assim, o que você vê de diferença de hoje, da geração de hoje? Porque você trabalhou 10 anos na Johnson? 11. 11 anos na Johnson, hoje você está... 8. Então 19 anos, quase 2 décadas. Quase 2 décadas de carreira corporativa, a maior parte dela nos Estados Unidos, né? Então, assim, você tá para muitos, assim, no topo do topo, né? Você tá ali no topo do food chain corporativo, né? Você já deve ter visto assim, de tudo, de quase tudo. Então, nesses 20 anos, o que você tem visto de diferença entre as gerações, sem atacar, não tô falando que você vai fazer, mas sem eu querer aqui criar alguma distorção, mas assim, comparando. Porque 20 anos atrás, os tempos mudaram, né? O que você falaria assim, para a geração de hoje? O que você vê que ela poderia, talvez, fazer para se destacar, para crescer? Eu acho que uma das coisas que mudou muito a maneira como a gente trabalha hoje e vai continuar mudando com a evolução dos tempos é acesso à informação. E o acesso à informação ele pode ser benéfico e maléfico, depende do tipo de informação que você tem na mão. E a gente pode falar um pouco de social media e como isso impacta o dia a dia. Mas eu vejo que de onde eu comecei até hoje, a primeira mudança que eu vi foi realmente na velocidade das carreiras das pessoas nas organizações. Quando eu entrei, a maioria das pessoas que trabalhavam na Johnson estavam lá há 30, 40 anos. Era a única empresa que eles trabalharam e trabalhariam na vida deles. Eles se aposentariam por ali. E esse era a maneira como a sociedade se comportava naquela época. Os anos foram se passando e mais eu comecei a ver as pessoas ficando menos nas funções, querendo mudar mais rapidamente, querendo ser promovido mais rapidamente, querendo ganhar mais dinheiro mais rapidamente, porque a informação estava sendo muito mais disseminada. Você estava numa entrevista, você sabia quanto a pessoa estava ganhando numa outra vaga, e você via as pessoas se movimentando, você queria se movimentar também. Então eu acho que as coisas foram evoluindo a um ponto que hoje chega a ser um pouco um desafio, porque a geração que está aí nos últimos 5 anos começando, é uma geração muito mais... A geração Z. Ansiosa para a mudança. É uma geração que não quer muito ficar parada no mesmo lugar por muito tempo. O que eu entendo por um lado, mas por outro também, como eu disse, a gente sempre disse que a gente tem que entregar alguma coisa antes de você se mover para o seu próximo passo. Você tem que fechar um ciclo antes de começar um outro. Começar algo e terminar o que você começa, né? E hoje tem sido muito difícil, porque as pessoas querem se mudar. A cada um ano, as pessoas do time dizem, ok, já estou aqui há um ano, qual é o meu próximo passo? E eu acho que começa a ficar um pouco mais complicado, e eu sempre digo muito para as pessoas com quem eu converso que carreiras são maratonas, elas não são corridas de sprint, que a gente chama, aquelas corridas rápidas de tiro. 100 metros. Então as pessoas têm enxergado muito as carreiras hoje como um tiro de 100 metros. Eu quero subir muito rápido, eu quero mudar muito rápido. E aí você tá lá com 30 anos, você é um vice-presidente e tem mais 25 anos de carreira no mínimo pela frente. O que você vai fazer nesses próximos 25 anos? A razão que eu pergunto é porque, assim, para fazer um paralelo, né? Porque, assim, você tá me falando de como é lá nos Estados Unidos, né? E pelo que eu tô ouvindo aí, existem muitos desafios de mão de obra lá, tanto como aqui. Então, assim, os desafios são bem similares nos Estados Unidos e aqui. Né? As gerações estão mudando muito e eu acho que o sucesso, crescer, seja na carreira ou qualquer meta, eu acho que assim, os princípios eles não mudaram. Então, você acredita que aqui no Brasil, tanto como lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, você pode ter um certo nível de sucesso? Porque assim, você começou no Brasil e você se destacou tanto que você hoje vai para qualquer país que você quer, né? Então, assim, você acredita que aqui no Brasil tem essa possibilidade?
Entende o paralelo que eu estou tentando fazer? Sim. Com certeza, acho que existe sim, mas só antes de chegar nesse ponto, eu não acho que seja um ponto específico de Brasil ou de Estados Unidos. Isso. Eu viajo bastante a trabalho, a gente estava na China há um mês atrás conversando com as pessoas e eles me dizendo que como as coisas estão mudando na China, onde pelos últimos 30 anos a cultura local era que você tinha que trabalhar o máximo de horas possíveis. Os pais deixavam as casas e praticamente moravam nas empresas para poder dar uma condição de vida melhor para os filhos. A geração que vem agora não está interessada nisso. E a gente vê isso hoje com os nossos fornecedores na China, a dificuldade, às vezes, de encontrar uma mão de obra para substituir as pessoas que estão saindo. Porque as pessoas mais novas, elas não querem trabalhar. Elas querem ser influencer. Porque elas veem que isso está dando dinheiro. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que sim, é possível, porque onde há um desafio, há uma oportunidade. E existem pessoas e pessoas. Eu acho que ainda tem muita gente que vem para o jogo para ganhar. E essas pessoas são aquelas que se destacam e que continuam subindo. Então, assim, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, essas pessoas que vêm com a maturidade de entender que elas estão ali para aprender, que elas têm que começar um ciclo, fechar um ciclo e expandir os horizontes, essas são as pessoas que vão conseguir crescer numa organização. Porque eu vejo que existe muita vitimização, sabe? Assim, desculpas e vitimização, que pequenos ajustes de mindset, eu acho que a pessoa consegue destravar muito sucesso na vida dela, sabe? Então, com cada episódio, cada pessoa que vem aqui, eu tento trazer essa perspectiva diferente, entendeu? Porque se alguém olhar para mim e falar, mas você morou nos Estados Unidos, então é fácil para você. Mas se alguém olhar para você e falar, tá, mas você morava em São Paulo, então tava fácil para você. Então, assim, todo mundo vai ter um grau de sorte na vida, né? É o que a gente faz com aquilo. Exatamente. Eu acho que você tá no lugar certo, na hora certa, com certeza ajuda. Não vou dizer que não ajuda. Mas tem muita gente que tá no lugar certo, na hora certa, e o cavalo passa selado e a pessoa não monta. Então, não é só isso. Acho que sim, acho que é um fator, mas é o fator sorte que todo mundo conta com ele. Mas a preparação, você tá pronto para quando aquele cavalo passar selado, aí é uma outra pergunta. Essa é a parte importante. Porque, nisso que você tem que trabalhar. Tipo assim, você tá posicionado para quando a oportunidade chegar, você pega, né? Exato. Então, se posicionar tá no nosso controle. O que acontece ali na hora varia muito, né? Com certeza. Então, assim, quando eu te conheci, exemplo perfeito aqui, né? Fui nesse evento de networking, falei, eu preciso mostrar minha cara. E então, eu me posicionei, me coloquei num evento, e aí, por acaso, tinha um brasileiro que percebeu o meu nome e falou, Souza? Não, a gente começou a falar em português. Então, dali muita coisa. E aí você tinha o seu currículo que ajudou, porque você podia ser um brasileiro e eu podia olhar para o teu currículo e dizer, infelizmente, mas uma pessoa do mesmo país que eu, mas zero chance dessa pessoa ser contratada. Eu tinha já 3 estágios naquele momento, se eu não me engano. Eu sei que eu fiz total de 3 estágios na universidade, e eu lembro que eu tinha uma época que era dias de 12 a 15 horas, assim, onde eu acordava, pegava um trem por 1 hora, depois pegava o NJ Transit, então eu pegava um trem por 45 minutos, aí mais meia hora, 45 minutos de Path Train, para chegar no estágio, 8 horas de trabalho, não voltava para casa, aí eu ia para a universidade, fazia aula de 3 horas à noite, dirigia para casa 45 minutos, mais ou menos, se tinha trânsito, 50 minutos, e voltava para casa, aí eu fazia o dever de casa. Aí eu ficava até meia-noite fazendo dever de casa, às vezes mais, dormia e acordava no próximo dia 7, e repetia. E tipo, foi meses, acho que nesse ritmo aí foi uns 4 meses. Só que, cara, eu precisava de um estágio. Isso foi uma das experiências de estágio, né? O imigrante nos Estados Unidos pode fazer uma simples 9 to 5, trabalhar o padrãozinho, entrar às 9, sair às 5, às 6... Não, a gente sempre diz entre a gente, os brasileiros e de outras nacionalidades, que a gente tem que remar 2 vezes mais que os americanos nativos do país. Sim, mas eu creio que é simplesmente porque eles sabem navegar o sistema. E a gente que vem de fora, a gente não sabe o feeling do negócio. E para você pegar, para você se destacar, é muito mais. O sistema de educação deles é inteirinho montado para construir pessoas
de sucesso. O que eles chamam de sucesso no mundo capitalista, no mundo corporativo. Sim. O sistema todo já monta que durante os seus estudos você tem que fazer programas sociais, você tem que fazer entrevistas, você tem que se preparar... Desde o ensino médio ou antes. Desde pequenininho. Tipo, eles já estão ali, de uma maneira ou de outra, te colocando, te preparando para o futuro. O sistema é montado dessa maneira. E eu não vejo esse sistema no Brasil. Não tem. O meu estudo não foi assim. Realmente. Então, a gente estava falando sobre se posicionar, sobre remar mais, né? Então, essa é a realidade. Aí a galera às vezes acha que, nossa, Estados Unidos, uau, mil maravilhas. E, cara, você vai lá, você tem que estar disposto a trabalhar o dobro do que você estava trabalhando aqui. Mas uma coisa que eu falo muito para as pessoas, tipo assim, você tá com planos de ir, você tem uma possibilidade de ir? Se não, só trabalha mais aqui. Tira uma férias... menos, tipo assim, utilize menos férias. Tem tantas férias no Brasil, cara, pega um feriado e trabalha naquele dia, né? E, tipo, aproveita para se destacar um pouco mais, né? Mas a galera não quer, entendeu? Assim... Eu acho que as oportunidades, elas existem em qualquer lugar. Os Estados Unidos, eles foram inteligentes o suficiente para criar esse ambiente onde todo mundo quer estar lá. Mas se você olhar, é o que eu disse, o tanto de oportunidade que tem no Brasil hoje, e infelizmente por questões de segurança, questões políticas, as pessoas boas acabam querendo sair daqui para tentar a vida lá fora. Principalmente para mim, pelo menos no meu caso, se você me perguntar hoje se eu pretendo voltar, o meu ponto principal é a questão de segurança. Eu acho que, assim, infelizmente, hoje aqui é muito difícil para mim, quando eu venho para cá, sair na rua e ter medo de andar na rua. Eu tenho que tirar o relógio, tirar o celular. Esse, para mim, é o principal ponto, que acaba assustando um pouco as pessoas e fazendo com que elas saiam. Essa questão da segurança, eu vejo assim, existem lugares no Brasil, realmente, assim, mais perigosos, mas eu vejo que nos Estados Unidos existem outros tipos de perigos. Por exemplo, eu estava lá do outro lado do Rio quando as Torres Gêmeas foram atacadas, né? Então, lá a gente tinha treinamento de o que fazer se um louco entrar na escola com uma metralhadora. Tinha treinamento para esconder atrás das coisas. Então, existem os perigos lá também. Sim. Qual a diferença de que em cada tiroteio desse morrem 20 pessoas? Aqui, isso aí morre por minuto com uma bala perdida na rua. Mas concordo com você. Sim. Há risco em todos os lugares. Depende do que você quer na vida, depende do nível de risco que você está disposto a... Né? Não tem é muito relativo, né, Cadu? Mas voltando um pouco à parte profissional, né? A gente falou um pouco da Johnson, algumas questões geracionais. Você cresceu na Johnson, então, né? 10 anos você fez... você chegou a um nível de gerente, né? Um manager. Você trabalhou em quantas posições dentro desses 10 anos na Johnson? Eu diria que umas 6 posições diferentes, pelo fato de eu ter, em essas rotações internacionais que eu tive, de um ano e meio, elas eram posições diferentes, mas foram mais ou menos 5, 6 posições diferentes. E aí você transicionou para a L'Oréal, né? Então, como que foi essa transição e como que você continuou crescendo a chegar num nível de VP, onde você gerencia um time de quantas pessoas hoje? São mais ou menos quase 30 pessoas. Então, tem 30 pessoas debaixo da responsabilidade. Me fala um pouco dessa transição para a L'Oréal e como que você cresceu numa outra empresa. Porque a Johnson é uma empresa americana, a L'Oréal é uma empresa francesa, né? Talvez outra cultura. Como que você transicionou e adaptou e cresceu? Eu acho que de acordo com que você vai subindo numa organização, as coisas começam a mudar. E eu digo para as pessoas assim, não tem uma receita de bolo, mas é um jogo político muito forte. Tá. E não se iluda que só resultado segura uma pessoa. Dependendo do nível em que você tá, não. Eu estava conversando com um amigo ontem em São Paulo, excelente profissional, de alto calibre. Houveram mudanças na organização e a chefe dele foi demitida. Demitiram ele também, porque ele era conectado à chefe. Excelente profissional. Jogo político.
Então, para mim, assim, eu acho que é uma combinação, de acordo com o que você vai subindo na sua carreira, você vai ganhando experiência e você vai aprendendo. Você vai vendo como as coisas funcionam, como é que você tem que se posicionar. O resultado é a base de tudo. Você tem que entregar. Se você não entrega... Esse é o básico. Você não tem o que mostrar. Além do resultado, existe o jogo político. Você tem que saber o que você vai falar, para quem você vai falar, como você vai se posicionar. E muitas vezes você pensa uma coisa, mas você não pode falar naquele exato momento, você tem que esperar o momento certo. Então eu acho que isso acontece muito nos níveis mais altos da organização, onde as pessoas são muito cautelosas como elas vão gerenciar os relacionamentos, esse tipo de coisa. E é lógico, o resultado tem que estar na base. Então, para mim, acho que a combinação dessas duas coisas é chave para você conseguir subir. Nenhuma universidade vai ensinar isso, né, Cadu? Nenhuma. Mas existem livros, Como que a pessoa pode aprender? É só viver? Grande parte, para mim, é experiência. E é por isso que eu digo que, às vezes, quando as pessoas tentam ir muito rápido, elas acabam chegando num ponto que elas falham. Porque falta construir essa experiência. Certo, mas para construir essa experiência e sobreviver até o final, nem todo mundo consegue, né? Porque um amigo que veio aqui me ensinou uma gíria em português no mundo corporativo, que é o sincericídio. Já ouviu essa aí? Não. Então, às vezes, ele fala que ele trabalha numa multinacional aqui no Brasil e ele fala que, às vezes, a pessoa comete um sincericídio, fala algo que estava pensando na hora, assim, ali, e pode se queimar ali dentro, e aí, às vezes, o resultado nem adianta mais, né? Então... E é isso que eu digo que a experiência ela vai te dar. Porque você estava me perguntando como é que você adquire essa experiência. Sim, você pode ler, existem muitos cursos que podem te ajudar. A parte técnica é muito mais com o tempo e com a questão de curso, mas realmente a parte de relacionamento é o tempo. São experiências que você vai viver. E como você falou do sincericídio, muitas vezes na minha carreira, eu estava na ponta da minha língua para falar alguma coisa e eu segurei. Não é o momento, não é a hora. Você tem que entender, saber ler o ambiente. E entender se aquele comentário que você vai colocar vai ajudar, vai te atrapalhar. E tentar... Eu tinha um chefe que me dizia que... Eu não lembro se um dos presidentes aí no passado do Brasil, que ele tinha uma coisa que ele dizia, que ele só mandava uma carta quando ele já sabia a resposta que ele ia receber. Então, você só faz a pergunta quando você já sabe qual vai ser a resposta. Porque é uma maneira de você... toda vez que eu estou indo para uma reunião apresentar um número, eu já sei o que vai vir em retorno. Eu já preparo a minha apresentação sabendo quais vão ser as perguntas. E acho que isso te ajuda um pouquinho a sobreviver e não cometer um sincericídio. Sim. E assim, tem aquele negócio, mas não é justo, isso não é justo, esse jogo eu já me formei. Tem aquele entitlement, né? Que em português, como que seria entitlement? O sentimento de que... Já é seu, já é meu. Eu mereço. Tipo, eu mereço. O sentimento de merecimento por ter se formado na universidade. Cara, quando eu me formei na universidade... Você lembra quando eu me formei, não conseguia o trabalho que era a minha meta, que eu achava que eu merecia. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui fazer eu trabalhei em dois empregos, lembra? Que eu chegava em isso é depois de me formar, chegava de um trabalho, que era numa multinacional, mas eu estava como um contractor, como um terceiro, então não era oficialmente ali, então não tinha um salário bom, precisava de um segundo emprego, eu tinha aluguel para pagar, senão ia ser chutado para fora de casa e morar, né? Aonde? E aí eu ia trabalhar naquele outro trabalhinho ali, ganhava $12 a hora para trabalhar lá naquele estádio, né, de eventos. E, cara, eu me questionava, falei assim, cara, por que eu fui para a universidade para ficar fazendo isso aqui? E, assim, todo mundo ao meu redor, a maioria não tinha formação. Era, tipo, para mim, o que eu vejo como um cristão, né? Era talvez um teste de Deus, né? Para testar meu caráter. Eu falei assim, você vai reclamar? Ou você vai trabalhar, você vai engolir... Lembra que você me ensinou? Engolir o sapo? Engolir os sapos, né? Para poder... aquilo... Eu fiquei 1 ano trabalhando nesse segundo emprego com o diploma do Rutgers, de uma bela universidade e tal. Mas eu entendi que, só porque eu me formei, não significa que eu mereço, que alguém me deve algo. Eu preciso conquistar. E hoje eu acho que está cada vez mais difícil
porque a gente estava falando um pouco de mídia social. Você vê muita gente hoje fazendo muito dinheiro em mídia social, e isso acaba criando uma ansiedade em pessoas como eu e você que tem que trabalhar para ganhar a vida, que a gente não são famosas, eu não tenho 10 milhões de seguidores no Instagram. Então as pessoas, elas ficam hoje ainda mais com esse sentimento de por que eu tô aqui ralando, trabalhando das 8 às 8 às vezes, sendo que fulano tá ali na internet ganhando $50 mil por uma fotinho que ele posta na internet. Então, assim, acaba criando ainda mais esse questionamento. E é difícil, porque, tipo, nem todo mundo vai ser influencer. Nem todo mundo nasceu herdeiro. Então, se você não é nenhum dos dois, você tem que correr atrás do que é seu. E parar um pouco de tentar ficar, tipo, invejando ou, tipo, querendo ter o que o outro tem. Corre atrás do que é seu, seja feliz do seu jeito. Eu lembro que você sempre me falava, e eu nunca esqueço disso, porque eu falei, cara, eu quero ser assim. Você falava, Elias, eu tenho costas largas. Ou seja, tem pessoas que dependem de mim, né? Isso foi quase 10 anos atrás. Então, imagina o tamanho das costas hoje, né? Como que isso... As costas têm que ser largas de duas maneiras. A primeira como a gente falou, tipo, eu preciso ajudar pessoas. Tem pessoas que se inspiram, que me buscam para conselho. E a gente tem que ter, além de costas largas, a gente tem que ter thick skin, que a gente fala. Casca grossa. É uma casca grossa. Ela tem que ser larga e grossa. Porque você tem que estar disposto a receber as facadas, conseguir segurar, porque você tem um objetivo maior lá na frente. Entendeu? E trabalhar para chegar lá. Então, assim, hoje você tem essa equipe grande, você tem família, você tem amigos, pessoas que look up to you, né? Que, como eu, com 21 anos de idade, né? I looked up to you, né? Então, como que é o dia a dia da sua rotina como um VP, como um vice-presidente de compras? Você tem tantas pessoas na sua equipe, qual o tamanho do seu portfólio? Quais, sabe? Me fala um pouco mais de detalhes que sejam permitidos, né? A companhia é uma companhia pública, então a L'Oréal vende hoje em torno de 40 bilhões de euros, mundialmente falando. São 4 divisões diferentes, sendo que as 2 maiores divisões são as divisões de consumo, que a gente chama produtos de massa de mercado, e a divisão de luxo. Nos Estados Unidos, o business vende um pouco acima de 10 bilhões de euros, mais ou menos 1/4 do business global. E dentro dos Estados Unidos, a divisão de consumo é a maior das divisões. Tem mais de 50% do tamanho do negócio. Então, hoje, números mais ou menos aproximados, o meu time deve gerenciar alguma coisa em torno de 750 a 800 milhões de dólares. E a minha função ali é mais uma função de supervisão, de liderança, de guidance para guiar o time. Eu não estou no dia a dia. Você saiu do operacional sim. muito tempo atrás. Há bastante tempo atrás. Então, a minha função ali é ter certeza de que a gente está gerenciando esse dinheiro da maneira correta. Então, o time é responsável pela compra de todas as matérias-primas, componentes, serviços que a gente compra para a organização, para essa divisão de consumo. E ali a gente tem negociações de preço, trabalhar com fábrica, alteração de produto, garantir que o produto que os componentes que a gente está comprando vão chegar na fábrica no tempo certo, na quantidade certa, na qualidade certa. E então, assim, essa é a função do time, de estar ali no dia a dia com o fornecedor. A gente tem uma linha de team leads, que a gente fala, que são os experts, são as pessoas que vão ensinar as pessoas mais novas toda a parte técnica, que vão ser a primeira linha de defesa, que é ali para garantir que as coisas estão sendo feitas da maneira correta, para responder as perguntas. E a gente tem uma linha um pouco mais acima deles, que é uma linha mais gerencial, um pouco mais para dar direcionamento para o time, quais são as prioridades, garantir que a gente está focando na coisa certa. E eu estou acima desse time que mais para ter certeza de que tudo flui como um todo. As parcerias com as fábricas, com os fornecedores. Então a gente tem vários, como qualquer organização de grande porte, vários gates, vários portões que a gente chama, traduzindo para o português, onde as coisas são checadas. Como se fossem linhas de defesa, né? E para garantir que nada está sendo feito de maneira ilegal, que nada está sendo feito da maneira incorreta, porque se você comete um erro e como eu falei, a gente está falando de quase $1 bilhão em compras. Isso é quase um quinto do valor de vendas. Se eu faço uma besteira,
eu tenho um poder de prejudicar de uma maneira grande financeiramente a organização. Então, a gente tem todos esses checkpoints para ter certeza de que quando uma decisão é tomada, a decisão é correta. Então, inclusive, em algumas vezes, quando a gente está falando de negócios de 10, 20 milhões de dólares, até eu mesmo tenho que consultar os meus chefes para ter certeza de que a gente está alinhado na direção que a gente está indo. Porque um erro desse tamanho é muito grande. Não, é incrível assim a dimensão, né, da responsabilidade, né? E para chegar nesse ponto, você soa muito, né, Cadu? Com certeza, a gente fala que a gente comeu muita grama, pastou bastante. Mas... né? Pra chegar e eu sempre vi você como um strategist, né? Você sempre gostou dessa parte, né? Porque assim, o cara de vendas tem outro perfil, né? Então a pessoa precisa se conhecer, certo? Para se encaixar onde ela vai brilhar, né? Então eu sempre vi você como um strategist ali, né? Como um expert em ler o ambiente, montar os processos, seguir os processos, bem sistemático, né? Eu falo isso de uma forma positiva, né? E então basta, eu acho que um pouco de autoconhecimento também, gostar do que você faz, né? Jogar o jogo, olha o tanto de perspectivas que a gente falou aqui, né? Um conjunto de coisas, né? E qual que é a sua visão, assim, para frente? Você quer crescer mais? Porque você já está no top of the food chain. Acima de você, vamos pensar aqui. O CEO da L'Oréal está a quantos níveis acima de você? Vamos pensar aí. 4. Ainda tem mais 4 níveis. Mas não tenho essa ambição de ser CEO. E dentro da organização, na verdade, para ser... Nem que eu quisesse. Na verdade, nem que eu quisesse. É natural que o CEO de uma empresa como a L'Oréal seja alguém que venha da área de marketing, da área de vendas. A L'Oréal não é uma empresa de manufatura. Então, certo. A gente tem sim, inclusive a Deputy CEO, que é a pessoa que está em segundo lugar. Hoje é uma pessoa que trabalhou na área de compras antigamente. Então tudo é possível. Legal, cara. Mas assim, eu nem conhecia esse título. Sim. Deputy. É uma coisa meio que na L'Oréal é um Vice CEO, vamos dizer assim. A L'Oréal tem uns títulos meio diferentes, né? Da Johnson é bem diferente. Outra estrutura. Mas não, eu não tenho. Eu acho que, como eu te disse, eu acho que para você subir, além do jogo político e dos resultados que você tem que entregar, consome um tempo muito grande. Nada vem fácil. Se você acha que você vai chegar a ser presidente de uma marca e vai simplesmente sentar em casa, tomar champanhe e esperar o resultado, não. Isso não vai acontecer. Então, eu acho que você tem que dedicar muito tempo. O esforço ele vai estar sempre ali. Nada vai vir fácil. E se vier muito fácil, vai embora fácil. Então, eu acho que talvez, não sei, eu tenho sim algumas conversas sobre meus próximos passos de carreira, mas eu não tenho essa ambição de estar realmente muito no topo, porque eu priorizo muito a minha qualidade de vida. Isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos. E eu sei que talvez ela vai ter que se comprometer um pouco se eu continuar subindo muito na organização. Pelo nível de estresse. Exato, de cobrança, de pressão. Então, para mim, é uma questão mais... sim, talvez eu vá ser promovido um tempo, mas sem essa pressa, sem esse desespero. A maratona continua. Exato. Eu ainda tenho no mínimo mais uns 15 anos para trabalhar. Então, eu não tenho pressa e não tô apostando corrida com ninguém. Legal. Cadu, acho que nós falamos bastante sobre o profissional. Talvez a gente pode fazer um pouco de um shift, né? Falar sobre alguns outros assuntos. Porque assim, você é um cara que já foi para 75 países, né? Então, imagina o tanto de histórias, né? Que as pessoas, eu acho que podem aprender. Talvez a gente pode lembrar de alguns momentos aqui. Nós já viajamos juntos, né? Para quem não sabe, pessoal, o Cadu, depois a gente se conheceu, a gente foi para o Haiti fazer viagens missionárias. O Cadu é católico, então ele tem um coração muito generoso para ajudar as pessoas, né, Cadu? Então, a gente falou muito do profissional, porque eu acho que as pessoas têm esse interesse em crescer e tudo, mas assim, isso é um aspecto da sua vida, né? Então eu vejo você como uma pessoa assim, apaixonada por... Você vive em aeroportos, quase, né? Viagens, né? O que mais você gosta de fazer? O que mais te motiva? Tem alguma história que você lembra de suas viagens que você acha que pode inspirar as pessoas? Não sei. Bom, primeira pergunta, o que mais me motiva? Eu acho que
viajar, sim, é uma coisa para mim que me ajuda a aliviar o estresse do dia a dia. Eu sempre gostei muito de conhecer lugares novos, conhecer culturas novas. E eu digo que eu gasto meu dinheiro na minha vida com comida e com viagem. Eu acho que as coisas materiais, um dia você vai embora e elas vão embora também. Agora, as experiências que você viveu, elas nunca vão embora. Então, eu acho que para mim, eu conto muito com essa questão das experiências. E com relação a alguma... Você estava agora Você estava onde agora, né? Eu estava na China, estava na Índia. Na China, de business. Sim. Índia foi a primeira vez que você foi, né? Foi agora. a primeira vez. Como eu tinha comentado, pouco você, me surpreendeu um pouco o nível de pobreza. Eu acho que eu já esperava que tivesse essa diferença muito grande entre ricos e pobres, mas é um nível de pobreza muito alto. Mas assim, eu acho que as pessoas às vezes me perguntam qual que é o lugar que você mais gosta no mundo, onde você me recomenda ir. E pra mim, assim, é muito relativo, porque depende muito do que você está buscando. Se você quer praia, se você quer montanha, se você quer natureza, se você quer um ambiente mais cosmopolita. Depende muito. Mas eu já passei por várias experiências diferentes de ficar perdido em lugar, Sério? De tipo, sabe... Com o tempo, eu disse, você vai aprendendo. Sim. E, ok, esse é o que eu tenho que fazer, esse que eu não posso fazer. E a gente mesmo passou uma experiência interessante junto. Lembra do... Será que essa foi a do Egito? Foi uma das duas mais... Foi no Marrocos. Essa teve a do Marrocos e teve do Egito, que a gente foi juntos, né? Mas do Egito foi uma das viagens mais loucas que eu fiz, porque eu lembro que eu tava na empresa lá, e o pessoal falando, o que eles vão fazer no final de semana? É sexta-feira. Eu falei, eu vou ali nas pirâmides de Giza, conhecer o Egito e já volto. Na segunda eu tô de volta. E foi realmente, né, Cadu? E eu já fiz algumas viagens assim que as pessoas... Eu lembro que uma época eu sempre cacei muito o status que eu tenho com a companhia aérea, porque isso sempre me ajudou a conseguir viajar de classe executiva de graça. E teve uma vez no final do ano que estavam faltando $700 para eu atingir um status. E eu comprei uma passagem, saí dos Estados Unidos na sexta-feira à noite, fui até Budapeste, na Hungria. Cheguei lá no sábado, passeei, domingo de manhã eu voltei. Tanto é que eu fui parado no aeroporto e eles perguntaram, como assim? Você veio pra cá ontem e tá indo embora hoje? Você cruzou 9 horas o Oceano Atlântico pra ficar aqui um dia e voltar? Eu falei, sim. Nossa, então foi mais extremo ainda do que o do Egito. Foi a viagem mais extrema que eu fiz. Mais curta em termos em termos de distância, mas era para atingir um status. E aí você... porque aí esse status dura o ano? Dura por um ano. Um ano. Então... Então eu precisava ter ele pro ano seguinte. Mas eu já fiz algumas coisas assim malucas para... Agora, essa última uma viagem que eu fiz a trabalho, a companhia aérea ela conta os trechos que você faz. Então eu fiz um pinga-pinga que a minha chefe falou... Você é louco? Tá tudo certo. Eu não tenho... em vez de fazer um direto, você foi fazendo 1 milhão de conexões. Eu fui pro Japão, depois para não sei para onde. Eu falei, olha, não sou casado, não tenho ninguém em casa mesmo, posso sair no domingo, não tem problema. E às vezes eu faço umas loucuras dessas aí. Mas é divertido. Não, muito legal, Cadu. Nós passamos por muitas experiências juntos, né? Tempos muito bons, tempos difíceis, onde você me ajudou, você me ajudou a erguer. Get me up on my 2 feet, né? Desde lá de New Jersey, viagens. O que mais passamos junto, hein, Cadu? Tanta coisa que a gente já viveu. Meus tempos loucos de balada, onde eu desviei 2 anos da igreja. Falei, cara, isso não é pra mim. Né? Mas a gente aprende. A gente aprende com as cagadas, né? Até hoje aprendendo, né? Com certeza. Legal. Então, como que tem sido essa experiência pra você, Cadu? First podcast... Você acha que você vai querer fazer mais? Não, é interessante. Eu acho que, assim, como eu te falei, eu tô acostumado a falar em público, porque a gente, na função que eu tenho, a gente tem que apresentar, às vezes, para grandes populações de fornecedores, de pessoas internas. Então, para mim, a questão de falar em público nunca foi um problema. Porém, 99% dessas vezes eu já tinha um script, eu já tinha as perguntas que eu tinha que responder. Então, eu já estava preparado para responder. Agora, como eu te falei, eu estava um pouco mais nervoso, porque falei, bom, eu não sei o que ele vai perguntar, eu não sei o que eu vou falar. Nem eu sabia. Eu não sei se as minhas respostas vão ser bonitinhas do jeito que elas têm que ser,
Mas foi legal. Legal, Cadu, legal. Obrigado, tá, por participar, gostei muito. Eu espero que as pessoas, tenho certeza que as pessoas vão ser inspiradas, né? Continue fazendo o que você está fazendo, que eu acho que Deus vai continuar te abençoando. Você falou ali uma questão que eu pensei que eu não ia falar, mas eu vou falar. Você falou assim, eu não tenho ambição de subir mais níveis da minha empresa. Provavelmente é a razão pela qual você vai crescer, sabe? Então eu vejo assim que, cara, você não está buscando status, você não está buscando provar ser alguém que você não é. Você está sempre buscando ajudar as pessoas. Eu acho que é exatamente por isso que você vai crescer, sabe? E talvez não seja, talvez você não vai... Talvez você em outras formas que Deus vai abençoar, mas que você possa continuar sendo essa luz em todos os ambientes que você está. Né? A gente estava... Não vamos ficar aqui conversando sobre as coisas negativas do mundo, mas nós conversamos sobre tantas coisas. Como o mundo está tão deturpado, tão negativo, e eu vejo você como uma luz nesse mundo caótico, e eu vejo você como um líder. Né? Então, continue sendo essa luz, essa pessoa incrível, esse homem de Deus, que sempre tem Deus no coração. E continue assim, tá? Você continue me inspirando. 10 anos de amizade, que venha muitas décadas aí de amizade, tá bom? E tem uma palavra final para falar para as pessoas? Algo que possa inspirar o povo brasileiro, algo que possa trazer um pouco de esperança pro povo brasileiro, porque cada eu vejo um nível muito grande de desesperança no povo brasileiro, sabe? A maioria que eu converso... mas Brasil, né? A política. Então, assim, o que eu tento? Eu tento animar o povo com minhas experiências, com histórias, com não sei. Eu tento espalhar esperança, porque o mundo já está negativo demais. Então, assim, eu acho que tudo é sobre perspectiva, mentalidade. O que você pode falar para o povo brasileiro para trazer um pouco de esperança, um pouco de luz, uma ideia que elas possam... ainda tem chance. Eu acho que para mim é importante não desistir. Você fazer a sua parte. Sem se preocupar o que as outras pessoas estão fazendo, o que as outras pessoas estão falando. Como a gente conversou. Você escolheu o seu caminho e você segue seu caminho e a gente se adapta. A vida é assim. Eu acho que se você me perguntasse... Há 10 anos atrás, quais eram os meus objetivos, E assim, pra mim, eu acho que o objetivo de vida é sempre... É bem clichê, mas é ser feliz. Ser feliz é diferente ao longo da sua vida. Talvez ser feliz aos 15 anos de idade é você ter o objetivo de comprar um carro, uma casa. Aos 25 talvez seja viajar, aos 35 talvez seja ser promovido. Hoje eu cheguei num ponto da minha vida que o que eu quero pra minha vida é saúde e paz. O resto vem. Então eu acho que assim, a gente tem que sempre estar preocupado em fazer o nosso melhor. Em ser uma pessoa boa. E ser uma pessoa boa você não vai ser 100% bom, você não vai ser 100% feliz. Você vai ter dias de baixa, dias de alta, você vai ter dias que você vai ter pensamentos que não são os melhores, mas tentar, na medida do possível, ser uma pessoa boa, ajudar as pessoas com o que você puder e tentar, como você disse, ver o que você é bom e segue em frente naquilo. Se você tem uma ideia para tentar mudar o mundo, tentar mudar o Brasil, se você conseguir mudar uma pessoa na sua vida, já valeu. Então eu acho que o ponto é não perder a esperança e seguir em frente. Seguir em frente porque se o dia não foi bom hoje, dorme que amanhã é um outro dia. E a vida que segue. Muito obrigado, Cadu. Congratulations, you have completed your Gringo do Sul podcast, your first podcast. An important task. Check. E vamos continuar aí as nossas aventuras, tá bom? E quem sabe, numa próxima você volta aqui pro podcast, tá? Espero que não seja daqui 10 anos, mas que você volte aqui, tá bom? E obrigado, tá? Por compartilhar aí com meus poucos seguidores aí um pouco de inspiração, porque esse é o meu objetivo também. Não sou um influencer, mas eu amo muito o povo brasileiro, eu amo muito essa nação. Eu tenho uma inquietação muito grande no meu coração por influenciar e trazer uma luz e esperança para esse país. Após 22 anos de América, eu gostaria de trazer um pouco de luz e de ideias, inspiração para cá. Então, obrigado por me ajudar com essa missão.
Eu que agradeço. Thank you for hosting me. E seguir em frente com o seu sonho. Até a próxima. Bye, bye.